cristão, casado e pai de 4 filhos, fundador do Grupo Laus Deu, mentor e palestrante, há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo, consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Laus Deu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Laus Deu Podcast. Galera, tava de férias que tempo de férias, estou um pouco enferrujado, mas bora. Hoje eu tô com ela aqui, tá? A gente já fez 3 podcasts fora aqui em off e vai partir agora para vocês conhecerem um pouquinho. Eliana Pigato, depois me corri se realmente é esse certinho, que às vezes eu dou umas gafes no sobrenome. Mentora, treinadora, palestrante, autora do livro 100% Você, prefácio do Joel J. Já gostei dessa parte. Atua no campo do autoconhecimento desde 98. Eu vou deixar que ela fale mais. Eliana, uma honra te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Estou muito feliz com o convite. Como ele disse, a gente já gravou 3 podcasts que não vai pro ar, mas ficou entre nós, né, Anderson? Sim, com certeza. E uma mochila de pedra nas costas. Na verdade é Pigato, sou italiana, né? Então vem o sobrenome da minha mãe, tem o Lopes que é do meu pai, mas eu uso muito Eliana Pigato. Você falou tudo isso daí, sim, é o que eu vim me tornando ao longo dos anos, né? Mas acima de tudo sou uma pessoa que é curiosa, que gosta de aprender, que é mãe, que é filha, e tudo que um ser humano está experienciando na Terra, eu tô aqui, né? E por conta das dores que eu tive, eu fui me tornando essas pessoas que esses papéis que você foi falando. Eu deixei os bons para você, que é a parte de mãe, a parte gostosa. Eliana, nós conversamos em off, vamos trazer isso para cá um pouquinho, porque assim, eu acho que é uma coisa que nós, como profissionais, como eu falei, ali dão um alívio, tirar uma mochila de pedra nas costas e talvez a gente leve isso para outras pessoas. Eu, como eu disse, e muita gente já ouviu eu falar em vários podcasts, eu vim a estudar e veio a virar o meu propósito ser mentor pela minha dor. Eu confesso que eu fui um pouco egoísta, sempre falei isso aqui, para me curar. O seu propósito foi por alguma experiência sua ou algo que você viu alguém viver e falou, cara, preciso fazer alguma coisa? Eu acho que as duas coisas no meu caso. Porém, existe sempre uma dor que nos leva a buscar uma resposta. Você falando dessa forma agora, já me caiu alguma ficha aqui, entendeu? Então, assim, óbvio que hoje eu trabalho com criança interior, pai e mãe, porque foi a minha grande dor. Eu queria entender porque eu não me sentia adequada e muito menos amada pelos meus pais. Então, eu fui buscar essas respostas. E também me veio agora a ficha assim no sentido de por que eu olhei e falei, isso é pra mim? Sim, eu trabalhei quando eu iniciei minha carreira, em 98 foi meu primeiro treinamento de autoconhecimento. Eu fui fazer um treinamento que, não sei se você já ouviu falar, Família Silva, o LT. Sim. Eu comecei lá no início, né, quando vieram para cá, pro Brasil, Tadashi Kadomoto, Yoshio Kadomoto, Gilberto Katayama, e eu fui fazer minha primeira vivência. Só que eu olhei eles no palco e falei, eu quero isso para mim. Então dá uma impressão de que eu queria ser como eles, mas agora falando, e você falando dessa forma, me caiu uma ficha assim, não, eu queria ser vista, porque eu senti que a minha mãe nunca olhou para mim. Então também foi uma forma de buscar curar uma ferida, que no meu caso era a rejeição. Então tudo está interligado, sabe? É uma dor que busca um propósito, é uma ferida que busca uma cura, e aí você vai fazer isso para curá-la. E eu acho que o ser humano ele tem disso, ele não percebe, eu costumo dizer, que o visível nos atrai, mas o invisível nos move. Então quando eu olhei aquelas pessoas no palco, me atraiu, mas o que me chamou? Ser reconhecida, que é o que eu não senti, no caso, para mim, com a minha mãe. Seus pais são vivos? São vivos. Hoje você, com certeza você vê isso de uma forma diferente, é uma pergunta até besta que eu faço, mas eu acho que eu misturei, na verdade, com a minha experiência. Por quê? Meu pai, durante muito tempo, foi invisível para ele. Fui invisível. Até um dia que chegou que eu falei, mano, tá bom, sou invisível, então não tô nem aí, pronto, acabou, vou tocar minha vida, tô indo embora de casa. Fui embora.
E meu pai, antes de morrer, meu pai começou a me admirar demais, porque eu saí de casa com a mochila nas costas, fui embora e quando ele viu eu era um empresário, coisa que ele nunca conseguiu ser por medo, não foi porque eu não era capaz, por medo. E aí ele começou a me admirar demais, aí ele me via até demais, a ponto de às vezes até incomodar um pouco, sabe? Então assim, eu ia perguntar se hoje simplesmente eu achei que pudessem ser falecidos, eu ia perguntar se ele conseguiu atingir isso. Você fala, cara, minha mãe me vê demais hoje, meus pais me vê muito hoje. Anderson, mais do que eu imaginava. Tem uma coisa que é uma frase que diz assim, né? O resultado cura. Então hoje, eles me olhando ou não, eu já dei um resultado, né? Eu já tenho a minha mentoria, as minhas mentorias, muitas alunas, tenho treinamentos. Então, assim, o resultado já fala por si só, mas no fundo, por mais que você tenha todo esse aparato que te prova que você deu certo, você quer ouvir deles. Não adianta. Você pode ter 60 anos, 80 anos, da onde faltou, é da onde precisa vir. Então, por exemplo, eles não tiveram isso também, não puderam me passar. Só que faltou para eles e eles, não percebendo, a gente percebe muita coisa e evita passar para os filhos, não passaram. Só que aquela criança que existe dentro de mim ainda espera um dia ouvir dessa mãe, no caso. E os pais, por exemplo, eles são indisponíveis emocionalmente e são ativos funcional. Então, eles estão lá, estão trabalhando, pondo comida em casa, mas o emocional da criança fica um pouco abandonado. E essa falta vai refletir no nosso comportamento e até na busca do que a gente tem hoje. Então, por mais que eu tenha feito tudo isso, por mais que eu tenha passado, escrito um livro, a minha mãe outro dia foi num treinamento meu, eu ainda não ouvi da minha mãe que eu sou uma pessoa incrível, que eu faço um trabalho maravilhoso. Eu ainda não ouvi. Então, você vai falar, tá, mas e aí, você tá tocando a vida? Não, tô trabalhando. Mas existe uma parte dentro de mim, de uma criança, que ainda torce o dedinho para que isso aconteça. Vou te falar uma coisa minha, experiência minha. Pode ser que você nem ouça. Não, certeza. Quando eu voltei para minha cidade, porque assim, meu pai me admirava demais, mas ele não ficava me falando, ele não falava nada. Sim. Não falava. Não falava, você é o máximo, isso, aquilo. Só que quando eu voltei para minha cidade, todo lugar que eu ia, nossa, seu pai falava muito de você. Sim. Que ele tinha um filho que era empresário, que tinha uma empresa assim, que fazia isso, era empreendedor. Esse filho era inteligente. Sim. Eu falava, meu pai, cara, você não tá confundindo os pais, não? Ele falou, você não é Florenzão? Eu falei, sim. Seu pai, né? Florenzão. Eu falei, cara, meu pai falava isso. Aí em outro lugar a pessoa falava a mesma coisa. Em outro lugar falava a mesma coisa. Até um dia que eu fui num lugar, eu falei, o cara tava falando assim, eu falei, pô, cara, meu pai falava mais de mim do que eu imaginava. Sim. Ele falava em mim mais do que eu imaginava. Até brinquei com o cara, falei, ele era um pouco mentiroso, tá? Não é tudo isso. Tudo isso que ele falava, não. Então, assim, pode ser que você nem ouça, como eu não ouvi. Sim. As minhas mentoradas, elas falam, Liana, a minha mãe hoje, ela é missionária da igreja, então a sua mãe fala de você na igreja. Eu falo, minha mãe? A sua mãe, nossa, eu vim porque sua mãe falou de você. Minha mãe? Então, assim, o quanto também as dificuldades de falar, algo que eles também não ouviram. Eu entendo perfeitamente, mas como a gente estava conversando anteriormente, como eu trabalho com a criança interior, eu falo, a gente tem uma criança dentro da gente tem uma creche. Tem várias crianças que ficaram faltando coisas aí. E elas são as nossas emoções, a caixa preta. Então, eu sei que muitas vezes, ela quando ela busca ela vai fazer um trabalho e ela não escuta isso de uma mentorada, bate naquela dor, mas eu também não ouvi da minha mãe. Qual a diferença disso hoje? Eu sei que essa criança não ouviu, mas hoje eu preciso olhar meus resultados e falar, é isso. Então a gente vai se autocurando nessa autorreflexão e nem sempre realmente vai vir. Mas eu não posso negar que não faltou. Né? Porque seria assim algo hipócrita falar assim, não faltou. Tanto é que eu busquei ser uma pessoa com uma notoriedade. Por quê? Porque aquela dor de toda hora se sentir insignificante sufocava. Sim. Sufocava. Então assim, cara, você chegou. Então eu sempre falo, quando as pessoas estão passando algum processo, eu falo assim, hoje você não está enxergando, mas Deus vai te levar para uma resposta onde você vai mostrar para as pessoas o porquê que você passou por aquilo. Agora está doído. Então, a dor é o propósito, né? Então, eu vou atrás desse propósito para não sentir dor. Quando você entendeu que agora você consegue equilibrar essa dor, ou regular, você vai ensinar outras pessoas, mesmo que você não teve isso, o que você pode fazer? Antes da gente abrir aqui, a gente estava conversando sobre filhos.
a gente estava citando algumas coisas de como a gente educa, isso, aquilo. Será que nossos pais estavam errados? Porque assim, veja só, o fato de você não ter ouvido. Olha a mulher que se transformou hoje. Eu Não pergunto tenho muito isso dúvida. pra mim. Tenho dúvida. O fato de eu não ter ouvido meu pai por várias e várias vezes chamou de fracassado. Que você é vagabundo, você não faz nada disso, aquilo. E mais tarde ele tava falando para todo mundo que eu era empreendedor, uma empresa aqui gigantesca, isso, aquilo, não sei o quê. Então, será que se ele tivesse falado para mim, não, você não quer trabalhar? Tá bom, fica aí na cama, fica ouvindo rock aí como você faz, tá? Fica aí tentando tocar, faz isso. Quer trabalhar hoje? Não vai não vai na escola não, isso aqui. Será? Eu costumo dizer assim, Anderson, que nós temos os mestres perfeitos. Podemos não gostar da matéria, mas ele é a pessoa mais habilitada para te dar essa matéria. Então, por exemplo, a matéria da Eliana que precisava reconhecer quem ela era. Minha mãe foi mestra nisso, no ignorar, não olhar, cuidar mais do meu irmão do que em mim. Ela foi mestra. E, obviamente, que eu não entendia, porque a gente não tem nenhum cognitivo para entender. Hoje, olhando para trás, eu sei como mãe que sou, que a minha mãe não me deixou de lado. Ela sabia que eu era muito incrível, ao ponto de falar, preciso cuidar do seu irmão, que eu sinto que tem mais dificuldade, do que dessa mulher que eu já vejo que é incrível. É aí que entra a inteligência emocional, é aí que entra tudo que a gente está aprendendo para olhar com um olhar de ressignificação. E não mais de peso. Eu trago uma contextualização, mas não peso. Então eu olho e falo, não, a minha mãe... E hoje eu vejo que eu repeti também com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 31 anos que eu nunca peguei caderno dela, nunca fiz nada. E vejo que ela vai lá, ela tenta mostrar, ela manda para mim os artigos, agora ela decidiu que vai ser psiquiatra na faculdade de medicina... E aí me veio assim, a Vitória ainda tá tentando mostrar pra mim que ela é uma pessoa incrível. E eu sempre achei ela incrível, assim como acho a Duda. Mas por quê? Porque a gente peca numa coisa, Anderson. E eu venho batendo muito na tecla com a minha filha. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E a gente peca em não falar o que é óbvio. É verdade. Entende? Então, dizer, filha... eu falo hoje, né, com a consciência hoje que eu tenho, mas você é uma pessoa incrível, você me orgulha, porque isso reforça algo dentro. É um empurrão a mais, né? Não tenha dúvida. É que assim, a gente está numa geração diferente e a tendência, como eu sempre falo, é evoluir. Então hoje somos pais evoluídos. O que os nossos pais fizeram deu certo pra gente. Deu. A gente falou, meu pai falou, você é fracassado. Eu falei, não sou. Isso. Fui embora e conquistei minhas coisas. E mostrei pra ele que eu não era. Entendeu? Só que mudou as coisas hoje em dia. Sim. Então, assim, você vê de repente teu filho fazendo algo certo, você chegar e elogiar ele, Isso. você vai levar ele mais pra cima ainda. A gente tá numa geração diferente, sim, as coisas estão diferentes, totalmente diferentes hoje. Então, assim, aí eu vejo as pessoas falando às vezes, eu falei, meu, nada é à toa. Não. E nada não tem resposta. É a preguiça da gente pensar. E você quer ver um exemplo bem básico que a gente não pensa? Você vai num jogo de futebol. Na camisa do jogador tem um patrocínio, não tem? O que significa o patrocínio? O cara tá bancando você porque acredita no teu valor. Sim. Por que a gente não patrocina os nossos filhos? Porque a gente sabe o valor que eles carregam. Então não é fazer por eles, é quando eles fazem, você chegar e falar assim, vai com tudo, vai quebrar a cara, vai filho que você vai conseguir levantar, inclusive. É patrocinar. Não, a gente vai lá e fala assim, tá... Quem nunca ouviu, não fez mais que obrigação? Uma pessoa que ouviu isso quando era pequena, não fez mais que obrigação, é uma pessoa que hoje tem um comportamento que a gente chama de procrastinador. Por quê? Porque eu vou fazer pra quê? Se eu não tive elogio, não tive um feedback. Então a gente chama isso de procrastinador. Não, na verdade é uma pessoa que não teve algo que falasse, é legal você fazer assim, só desse jeito é só você que faz. Quando chega alguém, eu sou procrastinador. Não, você está esperando quem te elogiar ou te aplaudir. Quem faltou fazer isso? Você vai procrastinar enquanto você não achar. Mas quando você entender que ninguém vai fazer isso, você vai ter que fazer. Então, eu falo, gente, eu pensei no jogador. Falo, cara, o patrocinador chega lá e fala, tô apostando milhões, porque eu acredito em você. Por que eu não posso fazer isso no filho que eu gerei, no que eu criei? E aí eu falo assim, é o óbvio, né? Então eu ensino minhas alunas a não elogiar, a patrocinar, que é diferente. Imagina você saindo de manhã, acordando e tal, a sua esposa chega e fala assim pra você, Anderson, vai, porque você é o melhor cara que eu conheci na vida, você é o melhor pai dos meus filhos, você é um cara que me deixa tranquila. Como que você vai sair pra rua? Você vai querer olhar pra outra pessoa, você vai querer voltar cedo pra cá, Com certeza. Você vai querer o quê?
Você entende? Então você imagina transferindo isso para todos os âmbitos, seja eles organizacionais, familiares, relacionais, como que as pessoas estariam hoje? Mas o que a gente está vivendo? Uma crise de que se eu elogiar você, eu perco o meu valor. Na verdade, cada pessoa se move de uma maneira, né? Deus sabe o que ele faz. Cada um se move de uma maneira. Tem pessoas que, assim, o pessoal usa aquele ditado de que a água bateu na bunda. Um dia eu brinquei, falei, a minha, fez uma lavagem em mim. Deus teve que fazer uma lavagem, assim, que saiu pela boca para eu aprender. Ele falou, vai, se movimenta, porque estava difícil. Então, cada um ouve de um jeito. Você falou um negócio agora, você me fez relembrar um trauma muito engraçado que eu carreguei durante muito tempo. Uma vez eu convidei meu pai para assistir que eu ia jogar bola, eu ia jogar futebol, num campeonato que ia ter. E chegou no dia que a gente foi jogar o campeonato, o nosso time, o menino que era goleiro, ele era muito humilde e ele foi sem tênis. Não tinha tênis para jogar e não podia jogar descalço. Eu corri em casa e peguei, dei um tênis, trouxe um tênis para ele. Falei, cara, pega o meu. Ótimo, só que o meu tênis escorregava. Aí eu falei, se ele jogar com esse tênis escorregando como goleiro, eu falei, a gente tá ferrado. Eu falei, eu vou dar o meu então para ele, que é melhor, e vou jogar com aquele. E o que aconteceu? Eu só escorregava o tempo todo. Terminou o jogo, eu cheguei pro meu pai, e aí pai, o que você achou? Ele falou, cara, você é ruim pra caramba. Eu carreguei esse trauma até esses dias. Juro pra você. Depois daquilo eu comecei a jogar bola, comecei a treinar que nem um louco, fui jogar no time da cidade e fiquei isso, aquilo. Até esses dias eu tava carregando esse trauma, ainda eu pensei esse dia, falei, cara, ainda bem que ele falou isso pra mim, porque é uma coisa que eu não queria ser jogador de futebol. Eu nunca quis ser jogador de futebol. Ainda falei, paguei o maior preço, eu joguei futebol um tempão sem querer, por causa de um trauma besta. Pra provar que você era bom, né? Pra provar que eu era Exatamente. bom de bola. Quanto que a gente não faz isso? Sim. Uma outra coisa que eu ia te perguntar. Você você trabalha mais com mulheres, né? São feridas 85% mulher, 15% homem. A ferida na mulher, eu pelo menos vejo dessa forma, tá? E vejo por respeito, gente, não é nem diminuindo não, pelo amor de Deus. A ferida na mulher, ela é mais dolorosa do que no homem. Na verdade, assim, eu não saberia medir. Eu acho que eu tive eu tive vários grupos de homens. E eu vou confessar para você que foi a maior surpresa da mentoria para homens. A mulher, ela externa mais. O homem foi criado para mostrar resultado, aquela coisa de chegar e tá tudo bem. Então eles não encontram ambientes saudáveis que eles possam tirar a capa de super-homem e falar, sou só um ser humano. Então, dentro da minha mentoria dos homens, eu escutava muito, assim. Minha esposa me indicou para fazer sua mentoria, eu entrei aqui brava, a maioria, né? Mas a minha mentoria das 7 às 9, com eles eu ficava das 7 às 11. Eram os que mais falavam, eram os que mais choravam, eram os que mais se abriam. Eram os que mais abriam o coração e diziam assim para mim. Isso me marcou profundamente, foi logo em meados de 2021, 20, que foi a pandemia, eu abri a mentoria e atendi homens e mulheres, separados. Era 15 homens numa sala, 15 na outra, mulheres. Eliana, aqui eu encontrei um ambiente seguro, apesar de você ser uma mulher, mas você se coloca muito neutra. E você me permitiu abrir isso na minha infância. Abrir a dor com minha mãe, com meu pai. Aí eu fazia as mentalizações. Chorava. Então, assim, o que eu percebo, que eu não sei se é mais, assim, dolorido nela do que nele. Mas eu entendo que acho que toda a educação e cultura, a mulher tem mais espaço para se expor e até manifestar. O homem, ele sofre muito calado, ele é muito quieto, ele tem que segurar muita coisa. A mulher não, a mulher já tem esse perfil e já é conhecida por isso, ela extravasa. E pelos hormônios, eu acredito por isso que eu fiz essa endossa mais e aprofunda mais a dor em si. Mas eu acho que hoje, pela experiência que eu tenho de sala de aula, ambos sofrem muito parecido. A forma de sentir, externar é diferente, até pela composição genética, vamos dizer assim. É que o homem, na verdade, tem esse padrão, né? O homem de verdade, ainda mais hoje que estão batendo muito nessa tecla do homem, do verdadeiro homem, de verdade, ele veio para abrir o peito e colocar o peito na frente da bala. Sim. Mas você colocar um homem e falar pra ele, ninguém tá olhando, pode chorar. Meu, você vai ver uma criança.
Você vai ver uma criança berrar e tirar o cabelo e chorar e, você fala, mas por quê? Não, eu nunca vi te falar uma coisa besta aqui. Quanto tempo eu carreguei um trauma de que meu pai falou que era ruim de bola? Sim. Eu tinha, acho que 12 anos. Sim. Gente do céu, eu tô com 48. A gente carrega. Então, assim, se deixar, fala, chora, vai, Anderson, chora sobre o dia que seu pai falou isso pra você que você não gostou. Vai embora. E tem um monte de homem que é isso, é dessa forma. O homem de verdade, falo isso mesmo, é o homem de verdade que você fala, cara, não tem ninguém olhando, naquele quartinho é o quartinho do choro. Vai lá e se solta e chora. E posso falar, homens, tem esse quartinho do choro, tá? Tá na palavra ainda. Vai lá, sozinho no seu quartinho e chora, meu irmão. Abre isso a não boca, diminui a sua vulnerabilidade. Nem um pouco, vai te deixar Anderson, muito mais macho. Eu tive um dos maiores depoimentos, dentre vários, que isso marcou profundamente a minha vida, quando numa das mentorias eu atendi um grande empresário, um bilionário, que fazia cursos no exterior, levava tradutor com ele, nesse nível. E eu lembro que a minha mentoria na época custava R$890, e eu mandei para ele, falei, você quer parcelar? Eu não o conhecia. E depois ele veio contar que ele se ofendeu. Eu falei, essa mulher não sabe quem eu sou? Enfim, aí durante as sessões, na quinta sessão, eram 12 sessões, né? Ele falou, eu preciso falar. E aí os 15 meninos ficaram quietos. Ele falou assim, vocês estão aqui falando de dinheiro. Eu sou o cara, talvez um dos caras mais ricos que vocês vão conhecer na vida. Mas foi aqui. Eu já fui fazer curso do Bert Helling, ele veio tradutor, foi contando. Mas é nessa mentoria que eu consegui acessar o porquê que eu me tornei rico. E aí ele contou da história quando ele era pequeno, que o pai traiu a mãe se matou na frente dele. Ele era o primeiro filho com 2 irmãos. E ele teve muita raiva da mãe, que não acreditou que ele pudesse ajudar a mãe a cuidar dos filhos. E por conta daquilo, quando a mãe estava morta, ele disse para a mãe, a senhora vai entender que eu daria conta de cuidar de todos vocês, eu vou me tornar um dos homens mais ricos que a senhora vai ouvir falar. E foi embora para a vida dele. Essa é a dor que tornou ele um milionário, a dor é o propósito. Só que foi ali que ele acessou uma dor de que ele fazia muito dinheiro, mas ele não usufruía do dinheiro, ele não trazia prazer, porque o dinheiro para ele foi uma forma de vingança. E ali ele ressignificou isso com o dinheiro. Aí ele começou a viajar com a família, começou a curtir o dinheiro. E ele disse isso. Então, olha que interessante, ele não tinha acessado isso. Ele tinha acessado que ele se tornou um cara de muito dinheiro, referência, mas através de uma dor. E nessa mentoria que nós fizemos, ele pôde abrir o coração, porque ele falou, aqui eu estou entendendo o porquê que eu me tornei essa pessoa. Então, muitos homens, eles não sabem que tem uma dor que está movendo. Sim. Eles não imaginam, e está tudo bem, graças a Deus, essa dor, você é quem você é hoje. Mas o que é bom, que nem você falou, existe um quartinho, existem pessoas que você pode ser você, que você pode descansar e falar, inclusive, eu costumo aconselhar meus alunos, chegue na sua casa e também mostre que você não é o super-homem, que você chega e tira a capa dentro de casa. Porque chega um momento que a vida cobra, né? A vida fala, e aí? É o que eu falei, se a gente ficar se fazendo muito de forte, é um preço caro a se Muito pagar. caro, Depois muito você não vai poder cobrar ninguém, porque é você que escolheu. Exatamente. E quanto mais cedo você tem essa consciência, mais você consegue entender. Quando eu coloco a capa, quando eu tiro, quando eu posso pedir um colo, quando eu choro. Não adianta depois dessa chegar, pegar toda a sua família, colocar todo mundo contra a parede e falar assim, eu sou humano. Vai tacar, se comportou como um homem de ferro até agora. Exatamente. Que é o que da gente? E a gente está num momento que eu acho que a humanidade está tentando se resgatar e falando onde eu me perdi. Porque eu me tornei tal pessoa, mas quem eu era? O tempo todo, né? Não sabe nem o que gosta mais de ouvir, de comer, porque eu me moldei para... Então, assim, eu acho que a humanidade, eu estou sentindo, né, nas mentorias, está um pouco cansada, exausta. Porque eu costumo dizer, Deus não honra personagem, Ele honra quem você é. Então, às vezes, você tem que realmente passar por dificuldade para entender que Deus não está querendo que você se torne, seja quem você se tornou. Ele quer que você seja quem Ele sabe que você é. Isso é libertador, cara. Isso é. Você está falando aqui, acontece muito isso comigo, tá? Eu tô direto aqui entrevistando assim, começa a me vir uns insights Sim. assim, e dá aquelas viradas de chave que eu acho maravilhosas. Se você viu em silêncio, vai falar, nossa, Anderson, tá todo mundo alotando. Tô não. Eu tô pegando tudo assim que você tá falando assim e tá me dando insights aqui que você vai falando. Esses dias eu tava conversando, não me recordo, eu acho que com a minha esposa, falando sobre a questão do Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade. E através disso, eu tinha alguns estudos que eu tinha feito, até inclusive um material bacana que eu peguei do Rodrigo Silva. E o pessoal ora e fala, que seja feita a sua vontade, e joga nas costas de Deus. Só que a vontade de Deus é a sua, meu irmão.
Ah, não, que seja feita a sua vontade, Deus. Não, mas a vontade de Deus é a sua. No tempo de Deus. Ah, no tempo de Deus eu vou te procurar. Não, o tempo de Deus é assim. Ele tá lá em cima, ele vai te jogando os desafios, ele vai fazendo você ficar forte. E aí, quando ele percebe que você se aprontou, o tempo dele diz assim, agora vai acontecer isso com você. Então, quando a pessoa fala, no tempo de Deus, Eliana, vai ser tudo no tempo de Deus. Eu falo, criatura, Deus te botou eu na tua frente. Deus te mandou você vir na minha live. Deus te mandou você fazer isso. Presta atenção. Você já está atrasada, entende? Porque é fácil você chegar e falar assim, aí eu estou esperando, porque o tempo de Deus é diferente. Não é, amor. O tempo de Deus é assim, ele não vai te mandar algo que você não consiga carregar. É esse o tempo, ele está te dando um tempo para você entender tua força. Você não quer prosperar? Então ele vai te mandar desafio, ele vai mandar pessoas difíceis, porque você tem que ficar bom nisso. Porque sustentar X é uma coisa, sustentar Y é outra. Então, por isso que muitas pessoas que ganham na loteria perdem. Porque ele vai falar, não posso dar muito dinheiro se essa pessoa ainda tem dificuldade de administrar uma empresa, tem dificuldade de pessoas. Então, o tempo de Deus ele te espera você ir correr atrás do seu tempo. Meu tempo é hoje, eu quero hoje. Então, ele vai no tempo dele, que você está pronta. Você quer ver um exemplo? Que tô falando com você também, fica os downloads aqui, tá? É muito bacana isso, né? Isso é muito bom isso. Uma troca de experiência muito bacana. Eu tava gravando um curso numa semana, eu sou mentora de Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana. Eu conheço. Conhece? Muito. Eu fiz aula com a escola de Morno Simeona e depois eu ouvi que eu tinha que passar isso pra frente da forma mais verdadeira, tá? E simples. E aí eu tava numa chácara fazendo gravação, eu estava cansada, e eu tinha me inscrito num curso do Joel J. No sábado, Performance Day. Eu quero conhecer o Joel, porque eu sou daquelas pessoas que eu gosto de conhecer a pessoa e ver a energia dela. Nem sempre eu vou fazer a mentoria dela, mas eu gosto de sentir a pessoa. E aí eu estava cansada na sexta-feira, falei, não vou no curso do Joel, não. Imagina, eu gravei a semana inteira e uma voz me dizia assim, você não quer se tornar uma pessoa mais pública? E eu falei, coisa da minha cabeça. E fui dormir. 5 horas eu acordo, sem despertador, sem nada, e só assim, vai. Me vesti assim da pior maneira possível, tipo uma calça jeans e camiseta preta, e fui lá. Cheguei lá, mais de 3.000 pessoas, na hora do crachá, eu era a primeira, porque eu cheguei cedo demais, meu crachá não tinha. A moça falou, fica de lado, nisso passou 500 pessoas na minha frente, falei, gente, eu cheguei primeiro para ficar sentada e ver o Joel de frente. Pô, Deus, que mancada. Vai escutando. Aí, quando acabou o crachá, a menina, que era a segunda, virou e falou assim, não, se é a primeira, pode vir para cá. Peguei e fui no primeiro lugar. E eu, na minha cabeça, sempre sonhei. Eu quero sentar na segunda fileira, do lado que se passa o Joel, porque o Joel vai descer e vai pôr a mão no meu ombro toda hora e vai falar comigo. Mentalizei tudo. Sentei na segunda cadeira, ali. De repente, o Joel, na hora do intervalo, a gente almoçou, o Joel fez uma pergunta. O que você vai fazer agora que esse bloqueio que você descobriu? O meu bloqueio, na época, era medo de julgamento. Aí umas pessoas falaram, eu vou te separar, eu vou casar. E eu falei assim, eu vou escrever um livro. O Joel sai do outro lado e vem e põe a mão no meu ombro. Você vai fazer o quê? Cara, eu tenho essa filmagem no Instagram, eu choro toda vez que eu falo, porque ali Deus me disse na hora, eu paro, você viu a filmagem assim, ele falou, você não pediu isso pra mim? Mas você veio. Se você tivesse vindo, não tivesse vindo, você não viria isso acontecer. Entendeu o que é o meu tempo? E é isso, né, cara? Como eu falei, tem dias que você não tá empolgado para fazer aquilo, mas eu sou um cara que eu sou assim, eu posso não estar empolgado, posso estar sem vontade, mas eu não vou desmarcar. Eu vou chegar na hora ali, aquela cara tá com aquela cara morta, eu vou passar a mão na frente, vou mudar, vou sorrir, isso, aquilo, e aí depois você descobre que aquilo foi maravilhoso. Até porque cara, você foi experiência maravilhosa que você trocou. Se você for esperar ter vontade, você não vai fazer muita coisa. Mas você tem que ir pelo chamado e não pela vontade. Vontade eu não levanto da cama. É isso mesmo. Eu não levanto da cama. Eu lembro de um dia que eu levantei, eu gravo muito live. Eu falei, não, hoje eu não tô legal. Eu tava brava, aliás. Eu só escutei, vai, abre essa câmera. Quando eu abri a câmera, eu não sei porquê, eu fui falar de suicida. Eu trabalho com espiritualidade, mas eu falei de suicida. Né? O que acontece quando você tira a sua vida, por quê? Quando acabou, falei, gente, por que eu falei sobre isso? Eu recebo no Instagram, no direct. Eu sou fulana, te conheço, né, da empresa que você trabalhou com treinamentos, hoje eu acordei decidida a tirar minha vida. Era uma menina de 18 anos. Mas uma voz me disse, entra na live da Eliana antes de você fazer isso. Aí ela pôs assim,
por conta do que você falou, eu decidi que eu não vou tirar mais minha vida. Isso fazem uns 4, 5 anos, Anderson. Foi bem assim, época de pandemia. E ali eu entendi. Não é quando eu tenho vontade. É quando eu falo, preciso gravar uma live, não foi eu que nasceu no coração dele antes. Então vai gravar. Que ele vai botar as palavras, inclusive, na tua boca. Quando você tá pronto pra ouvir, cara, você ouve cada coisa maravilhosa. Né? É como tá aqui. Eu te contei. Tá aqui assim, moro na cidade vizinha, mas eu tava com 3 compromissos hoje, tô com os 3 compromissos, tá uma cidade oposta de cá. E ontem eu falei, vou sentir. E eu sou muito assim, se eu não sentir, não vou. E me veio, não foi uma coisa racional. Vai. Isso que você falou é muito engraçado. Eu tenho muito dessa questão também. É como eu falei, eu vou sem vontade. Só que se eu chegar num lugar e não estiver gostando, eu vou embora, meu irmão. Tranquilo. Eu preciso ser honesta. Assim, nem vi você sair. Pois é, eu fui embora. Fui embora. Isso tem uma questão que eu faço também, que eu falo para as pessoas ficam muito bravas. Durante muito tempo eu fiquei falando as coisas para agradar. Hoje eu não falo mais isso. Eu vou falar para as pessoas ficam bravas comigo. Ah, vamos comer pizza, todo mundo pizza de frango? Não gosto de frango. Mas como assim? Eu não gosto. Não gosto de frango. Não, mas, cara, todo mundo vai comer de frango. Então, eu não vou comer de frango, porque eu vou comer outra, porque eu não gosto de frango. Que é uma coisa que eu falo, que eu só falta ser... um dia eu vou dar um tiro em mim por isso. Quando eu falo que eu não gosto de futebol. Eu joguei bola, jogo bola até hoje, mas eu não gosto de assistir futebol, não gosto de torcer para time nenhum. E eu falo isso, parece que eu matei a mãe de alguém quando eu falo isso. Eu falo isso para pessoas que assim... que eu falo, não, eu vou falar para esse vai entender, porque o nível do cara tá muito acima do meu. O cara vai falar, como assim você não gosta de futebol, cara? Que tipo de homem que você é? Você não é... Eu falo, eu não gosto, cara. Não consigo ficar sentado na frente da TV assistindo. Como que é ser singular no mundo que é plural, né? Mas eu sempre fui na contramão. Não sei você, eu sempre fui na contramão. Eu sou. É a famosa ovelha negra. A gente, né? Nossa, que nem, como a gente falou, né? Se a gente sentar a contar a história toda, vai chorar. Mas eu acho que é mais ou menos. Eu lembro de uma passagem que, na verdade, eu vi no The Chosen, que ficou muito clara para mim, quando Jesus está passando junto com Mateus, não lembro, Pedro. E ele chama Mateus, que estava cobrando impostos, né? Mateus, né? Sim. Eu sempre confundo o nome deles. E aí, ele dentro da gradinha, ele fez assim, que ele tinha autismo, né? Hoje tá moda. Tá moda. Então ele assim, eu? E Jesus com a calmaria dele, Aí Pedro falou assim, você tá louco? Esse cara cobra das pessoas, ele quase me pôs na Serasa, né? Meio que assim. Então assim, ali tem coisas que eu assisto assim, que me chama a atenção do comportamento que Jesus fazia. Primeiro que ele olha todo mundo igual, não importa se é rico, pobre, não importa. É que, na verdade, ele quer pegar as pessoas mais improváveis. Então eu falo assim, aquela pessoa que no seio familiar, ou até na relação com os pais, é o filho mais improvável, é a pessoa mais improvável, é que não vai dar certo, não vai vingar. Deus fala assim, como não, é meu filho? Eu vou fazer vingar, vai ser por essas vias. Então, eu... com essa dor de sentir insignificante, o que Deus falou? Você pode ter se sentido com a sua mãe, com seu pai, mas para mim, tu vai ver quem tu é. Olha onde eu vou te pôr. Num palco com 3.000 pessoas, sendo desafiada a escrever um livro com prefácio, que não é tão simples assim, chegar perto desses caras. Então, assim, eu sempre falo assim, quando eu vejo alguém estrupiadinho nas minhas mentorias, eu falo, meu amor, tu tá pronta para ver o que Deus tem para fazer na sua vida? Por quê? Porque se a gente ficar na dor e olhar só esse lado humano, a gente realmente não vai se dar valor em nenhum momento. Só que a gente precisa ativar o quê? A inteligência, o quê? Espiritual. Quem sou eu fora tudo isso aqui? Né? Eu tenho um pai que não é padrasto, eu tenho um pai que me guia, então eu tenho que olhar e falar, eu não tô só. Então eu tô aqui para quê? Porque ele quer. Porque o dia que ele não quiser também ele chama. E a gente esquece disso. E é tão primário isso, né? Deveria ser isso algo... é uma coisa tão primária, porque isso aí, assim... Ah, não, eu nunca li a Bíblia. Lê só o comecinho, Gênesis 1:26, pronto, resolveu. Dá um pum na cabeça. Isso é muito primário, é o primário de tudo. Eu falo assim, muitas vezes, Anderson, falta tudo pra gente. E o que não pode faltar é fé. Porque muitas vezes na minha vida eu só tive a fé. E eu entendi que ele queria realmente que eu só tivesse a fé. Eu entendi, depois de tudo, muita coisa que eu passei, que ele só queria que eu tivesse a fé. Por quê? Porque vai muitas vezes faltar, e não estou falando de bens materiais, mas quando você entender
que essa falta é uma falta de apego e não de necessidade, porque necessidade a gente tem dele. Apego a gente tem com as coisas da terra. E aí eu fui entender tudo. Aí eu fui entender que ele também me disse: passa essa forma que você me conhece para outras pessoas. Eu não sei se você assistiu ou leu o livro Conversando com Deus. Não, esse eu livro. ouvi falar já desse livro, mas eu não li ainda. É um escritor, né? O cara que escreve, Neil Diamond. Ele bebia, separou da esposa, tipo, zero referência. E uma passagem, me lembro muito bem, no filme mostra, mas mostra muito por cima, né? Ele conversando com Deus, ele falava assim: mas como que as pessoas vão acreditar em mim escrevendo esse livro, sendo que eu bebo, eu maltratei minha família? E Deus fala desse jeitinho com ele: mas ele continua escrevendo aí, eu não estou preocupado com o que você é. Eu preciso mandar mensagem. E eu escolhi você. E ali ele fala assim: mas nenhum amigo vai confiar em mim. Aí ele diz assim, Deus, né? Como que você trata o seu amigo? Ô, cara, tudo bem? Ele falou: então me trata desse jeito. Eu falei isso dentro de um podcast aqui. Porque o dia que você tiver restrições, medo de falar comigo, não há conexão. Quando você trata o seu amigo desse jeito, tem conexão. Ele falou: lógico, eu chego pro meu amigo, eu choro, eu xingo ele. Ele falou assim: me trate como ele, porque eu quero é só ter conexão com você. Eu não quero se você fez isso com a sua esposa. Eu quero que você tenha conexão comigo para acreditar que sou eu que estou falando e você está escrevendo. Do resto, deixa comigo. Quem que se tornou Neil Diamond? Os caras mais conhecidos. Então, muitas vezes você só precisa de conexão com Deus. Eu não tenho certeza se foi no podcast com a Sheila que aconteceu isso, que eu contei para ela aqui no podcast. Eu já fui cobrado sobre isso de Deus, sabia? Deus me cobrou sobre isso. O quê? Você encontra com os seus amigos, você beija, abraça, dá risada, isso, aquilo, depois chega na minha frente para conversar comigo, parece uma estátua. Sim. Lê um texto e sai fora. É isso aí. Entendeu? Deus me cobrou isso. Falou: cara, eu quero a mesma coisa. Eu quero a mesma coisa, entendeu? Eliana vai falar com Deus, seja Eliana. Exatamente. Porque você é imagem e semelhança dele. Aí vai pro Anderson, vai falar: seja o Anderson. Exatamente. É isso, Anderson. Você gosta de estar de bermuda, gosta de estar de então beleza. Você gosta de ficar sem camisa dentro de casa? Então ótimo, vem sem camisa conversar comigo. Vem cá, filho, deixa eu te ver. Isso é lindo. Entendeu? E tem essa questão. Na verdade, assim, a religiosidade que atrapalha muito isso, né? Mas eu costumo sempre falar isso para as pessoas. Um dia o cara, não sei, a pessoa acha porque assim, não, cara, eu uso droga, Deus não vai... Cara, vai te ouvir sim. Tipo assim, você pode usar droga lá com seu amigo lá. Vocês dois podem, mas você não pode chegar perto de Deus porque você usou droga, não pode conversar, não vai te ouvir. Eu falo: cara, Deus não é que nem você, não. É você feita a imagem e semelhança dele, não ele a sua. Exatamente. Entendeu? Não é o contrário, não é você que faz Deus. Então Deus não é esse cara, não. Entendeu? Então, se as pessoas... E é o que eu falo, a religião machuca demais essa questão. Coloca muros, né? Levanta barreiras, né? Muita gente... É como eu costumo dizer, por isso que eu prego. A pessoa fala: mas é que religião que você é? Não, eu não sou de religião nenhuma, não estou falando de religião nenhuma. Eu falo de um livro, de uma sabedoria espetacular, que, como eu e um amigo dissemos aqui, é só a ponta do iceberg. Exatamente. Porque o resto é a sua intimidade, ele ali, que ele vai te revelar o resto. Isso aqui é uma bússola, né? Isso aqui é uma bússola, é justamente isso. Entendeu? Eu vejo às vezes a pessoa vai ali, decora aquilo ali e olha só aquilo ali, quer ficar bitolado. Meu, não é só isso, cara. Sim. Você leu, chamou atenção as coisas ali dentro, então ótimo, agora você fica atento, ele vai começar a falar, vai começar a te mostrar, vai te apontar e assim por diante. Nós falamos aqui agora há pouco sobre a questão de... A gente sempre foi na contramão. Falamos em off ali também sobre essa questão. Mas fala para mim, as maiores mentes que mais fizeram diferença no mundo, na existência, algum deles andava na mão certa? De jeito nenhum. Só foram conhecidos por isso. A gente citou autismo. Sim. Eu sempre falo isso, falo muito isso em mentoria, do Duro em Pai, às vezes quando vem falar comigo. Toma cuidado com esse carimbo do autismo no filho. Por quê? Einstein foi considerado um autista. Entendeu? Então, a grande maioria deles era, né? Então, aí que tá. Quantos foram internados como louco? Louco. Eu lembro da minha época de criança, muita gente que eu vi ali que foi internado, que eu começo a lembrar dessa pessoa, fala: cara, o cara fala tanta coisa bacana. E esse cara, a família internou ele como louco, porque a sociedade fazia, né? Sim. Não pode internar porque tá louco. Esse cara é louco. Então, assim, eu digo isso para as pessoas, aquele que se acha que fala assim: não, eu sou estranho. Não, você não é estranho, não, cara. Entendeu? Aquela mãe que tá com o filho preocupada: não, porque meu filho tomou um carimbo do médico que ele é autista. Não, então faz assim, quando falarem que teu filho tem autismo,
cara, Einstein era autista, meu filho vai ser Uma- no mínimo melhor que Einstein, porque a tendência, como nós falamos, é evoluir. E olha, você fez eu lembrar agora, tô aqui buscando o nome dele, eu escutei uma música maravilhosa, falando, imagine só eu encontrar com Deus, essa música marcou profundamente minha vida, e eu fui atrás desse cantor. Eu fui fazer um evento em Alphaville, inclusive na sala da Sheila, e contratei ele. Falei, eu quero que você veja. Ele veio do Rio de Janeiro, cantou no meu treinamento. E a gente acabou pegando amizade. E a história dele, sabe qual é? Ele se tornou um compositor, e ele grava músicas de Deus, e ele me contou. A minha mãe detectou autismo em mim quando eu era pequeno, mas não me contou. Eu vivi uma vida sem saber que eu era autista. Se tornou um compositor, se tornou um cara de referência incrível. Ele anima festas, faz um monte de coisa. E aí, hoje, o depoimento dele é esse. Que ele não sei se ele foi fuçar em alguma coisa e descobriu um papel. Mas a mãe não contou que ele era autista. E ele viveu como se não fosse autista. Olha que coisa mais incrível. Aí eu te pergunto assim, Anderson. Nós estamos falando de autismo que hoje todo mundo conhece, tem causas, né? Se você vivesse sem saber, sem ter ouvido que você era incapaz, que você não ia dar certo, como será que você teria sido? Ok, você vai falar assim, por conta disso eu fui buscar isso. Mas imagina se a gente não tivesse ouvido tantas coisas que nos gerou feridas emocionais. Sim. Então, é o que eu falo, o autismo, ele é mais um rótulo. Não desconsiderando que não tem que procurar, mas assim, viva como se você fosse diferente e não alguém doente. Da mesma forma que tem o carimbo do autismo, tem pessoas que estão se auto-carimbando vitimismo, né? Esse eu acho que é pior. Esse eu é acho dolorido. Que é muito pior, porque assim, é aquela questão, não vem cá, vou me dar um carimbo. Eu tive um caso aqui dentro, que eu conheci, a gente tinha um projeto aqui, e eu conheci um menino, o pai dele trouxe ele para conhecer e falar sobre o projeto para ele. Chegou aqui, ele só falou pro menininho assim, um menino muito bacana, falava demais, assim, desenrolado, conversava, educado, sabia conversar. Eu falei, caramba, que menino, né? Eu falei, gostei desse menino. Ele falou, filho, dá licença pra gente um pouquinho. Aí, cara, se você estiver me ouvindo, você me desculpa, mas assim, eu vou falar isso toda vez que eu lembrar, porque assim, foi ridículo, tá? Desculpa a Ele sinceridade. pegou, desculpa a sinceridade. Eu sei que ele me assiste e eu sei que ele vai saber que eu tô falando dele. Ele pegou, o menino saiu, pediu pra ir pra outra sala e falou, então, é que a questão dele, só queria que você entendesse antes de qualquer coisa, ele tem nível tal de autismo. Eu falei, quem? Ele falou, meu filho. Ele falou, o quê? Ele falou, meu filho que saiu aqui agora. Eu falei, como assim? Ele falou, não, ele foi, né, classificado lá em nível, que agora tem nível, né? Nível. Tem uns níveis ali, né? E o pessoal se orgulha ainda, eu sou nível 1. O pessoal vai ser, eu falei, não, cara, eu não acredito que ele é autista. Ele falou, não, ele o médico falou, porque o médico falou, já pronto. Eu falei, não, mas não é assim. Eu falei, mano, o menino é desenrolado, né? Quando você conversar, ele fala, ele é isso, ele é aquilo. Ele mal me conhece, ele tá conversando como adulto comigo. Eu falei assim, não. Eu falei, só não se esqueça. Eu falei, Einstein foi também detectado como autista, né? Ele falou, não, Anderson, mas ele sim realmente é autista. Eu falei, tá, eu vou ser sincero pra você, porque eu não acredito. Ele falou, eu vou ser mais sincero. Eu também tenho um nível de autismo. Eu falei, não, eu acredito. Eu falei, eu acredito. Eu falei, porque pra você falar isso pra mim, do seu filho, que eu vi aqui, tô elogiando o teu filho, e falando como profissional, o menino fala bem, desenrola, sabe conversar. Eu falei, uma oratória excelente. Eu falei, então, com você eu acredito. Eu falei, beleza, você é maravilha, show de bola, mas como a gente vai falar dele, eu falei assim, não precisa entrar nesse assunto, mas em você eu acredito. Por quê? O vitimismo gostou. Sim. Nossa, deram um carinho pro meu filho. Tem um pra mim também, doutor? Tem sim. PDAH, você pode ser. Olha, esse PDAH pra você, você quer esse? Depressão, posso dar essa pra você também. Tem essa daqui, entendeu? Ansiedade. Não que essas coisas não existam. Sim. Mas tá, gente, não pede pra ser carimbado. Não abraça, não leva pra casa. Não leva isso, esse fardo embora, não. É como eu falei até agora há pouco, eu tava carregando uma mochila. Você chegou aqui, ufa. Ainda bem que eu consegui tirar, eu sou normal. Gente. E até porque, assim, o quanto me isenta ser pai, porque ele é autista, deixa algum profissional cuidar dele. Eu me isento do papel de pai. Ele é diferente. Ou será que eu tenho que... Quantos pais procuram entender o que é autismo para se desenvolver e saber lidar com essa criança? Então, assim, eu tive um filho, mas eu não quero exercer o papel de pai. Vamos bater um carimbo, que fica mais fácil. Eu jogo lá numa escola. Tá sim. É a mesma coisa, da ansiedade. Não que, como você falou, tudo precisa ser olhado. Aqui ninguém está tirando fora as questões médicas. Não é sobre isso.
Mas é o quanto você passa por uma fase que desencadeia algo, e ok, você procura ajuda, mas de repente quando a fase passa, você usa aquilo como algo que você precisa levar. Por exemplo, eu tive um câncer em 2011. Então eu falo, o câncer que eu tive, tem gente que fala, o meu câncer. Eu falei, é o que eu tive. Foi uma fase da minha vida, graças a Deus, fazem 15 anos, mas você já pensou se todo dia eu conto pra você e fala que é meu? Daqui a pouco eu encontro com ele. Então é sobre, tudo começa na mente, né? Que mente, mas tudo começa na mente. Então a gente sabe o que desencadeia quando a gente acredita. E eu hoje vejo que as pessoas preferem acreditar que elas estão fadadas a algo do que elas acreditar que elas têm uma potência dentro delas que elas mesmas podem se curar. É justamente isso. Na verdade, assim, a gente está falando muito de carimbo, mas hoje em dia tem muitos pais, que inclui pai e mãe, que só querem um carimbo de pai e mãe, né? Sim. Ser pai e mãe mesmo. Porque eu pergunto muito isso para a pessoa. Eu sou pai de tantos filhos. Não, você é pai mesmo. Ser pai, porque ser pai não é fácil. Não. Ser mãe não é fácil. Não é nem um pouco fácil. A gente teve uma vez um casal que foi na nossa casa e começou a elogiar bastante os nossos filhos. Minha esposa, ela é pedagoga, né? E ela faz todo um complemento na educação deles, né? A gente prega tudo que a gente acredita, passa os princípios, empreendedorismo, passa tudo, dou mentoria para meus filhos, minha esposa trabalha com a parte, martela nisso, e ela elogiando tudo isso aqui, ela perguntou para minha esposa, você dá aula particular? Minha esposa falou assim, não. Ela falou assim, eu só dou aula para meus filhos, mas assim, todo o material que eu uso, eu posso te fornecer. Ela falou, como assim? Não, para você passar para sua filha também, tudo isso, aquilo. Ela falou, mas eu não tenho tempo. Ai, meu Deus do céu. Minha esposa falou assim, não, mas, né, pelo menos aos finais de semana então, mas final de semana é o dia que a gente tira para o lazer, né, para churrasco em casa. Então, assim, não é só levar o carimbo de pai. Exatamente. É como a Cris Poli teve aqui e falou, é ser pai e ser mãe, é ser pai e ser mãe mesmo. Esquece Raiz, você, cara. né? Esquece Raiz. você vai ser pai e mãe mesmo, cara. É aquele lance que, tipo assim, um dia você não vai ter, pra você vai dar pra ele. Exatamente. Como assim, cara? Essa pessoa chegou agora no mundo, eu vou arrancar de mim, vai. Isso é. Eu vou ter que vender meu carro, eu falo isso. Isso é um outro trauma que eu carregava, agora superei já. Meu pai me jogou muito tempo na cara que ele teve que vender o carro dele porque a minha mãe engravidou de mim. Ele falou isso um tempão. Tanto é que uma vez eu fui e comprei um carro igual o carro que ele teve na época, que já tinha passado anos, né? Na verdade, a gente tá falando de coisa que passou assim 25 anos depois. E eu falei, eu vou dar esse carro pra ele, pra calar a boca desse homem, nunca mais ele jogar isso na minha cara. Mas é aquela questão, porque... É pesado. É pesado. Pesado. Ainda mais a idade que você tinha, você imagina... Eu causei, e a gente ama os pais, né, Anderson? Sim. Então, assim, nossa, eu causei isso, eu lesei meus pais. E aí, o que acontece quando a gente ouve isso? Das duas, uma. Ou você vai realmente prospera e dá um carro pro pai e faz 10 carros, ou você se auto-sabota. Os pais, na verdade, eles acabam passando muitas frustrações para os filhos, né? Sim, que nem meu pai, é disso que eu tô falando. Meu pai, na época, era um jovem bonito, carro esportivo, tudo que outros jovens daquela idade queria ter, conquistou ralando pra caramba. Trabalhava na empresa com o pai, aí no outro dia se vê pai. Agora você vai ter que se desfazer de tudo e assumir, porque naquela época tinha muito isso, né? Sim. E assumir teu filho. Aí ele acaba trazendo aquela frustração, levando pro filho. Mas também, meu irmão, não tô falando aqui pra culpar pai de ninguém, não. Se cura essa ferida aí, pronto, acabou. Esquece, pronto o que teu pai falou. E outra, vê o ponto, tudo tem um lado positivo. Tudo. Eu falo que pais são culpados de culpas que eles não têm, porque não começou neles. Agora, qual é a responsabilidade? Trocar culpa por responsabilidade. A responsabilidade de mim hoje é ser uma mãe melhor. Qualquer um fala o que quer. Você encara aquilo do jeito que você quiser. Exatamente. Por isso que existe aquela questão que falam, né? Eu sou responsável pelo que eu falo. Exatamente. Eliana, uma coisa que eu vi, quando eu vi que ia ter o podcast estava marcado com você aqui, eu gosto muito de ver o material que tem no Instagram, sempre estou acompanhando ali, comecei a acompanhar um pouco o seu material, olhar, e a gente vai tendo insights, vendo material de outro profissional, isso aí é maravilhoso, não tem como falar. Uma coisa que eu percebi em você, que é uma coisa que quando eu comecei a estudar, eu procurei fazer também, que é o quê? Você trabalha muito com mulheres. Sim. Para trabalhar com as mulheres, você procurou conhecer os homens. Uhum. E eu tenho essa mesma coisa. Eu me perguntei muito tempo, que às vezes eu tô conversando com a minha esposa sobre alguma coisa, ela fala, é hormonal isso. Ela olha meio com uma cara, às vezes falava para alguma amiga que eu conhecia, assim, que eu tinha, ela falava alguma coisa, isso é uma questão hormonal, mas como assim você sabe disso? É assim, eu fui perguntar, cara, por que eu fui estudar isso? E hoje eu vejo que para conseguir tratar um homem, eu tenho que saber como funciona a mulher. Sim.
Porque senão eu não estou tratando um homem, eu estou tratando uma pessoa, Sim. um ser. E eu vi muito isso de você. Onde que você teve esse insight de pensar, falar, meu, eu tenho que conhecer como funciona o homem para eu saber como preparar essa mulher aqui? Dentro da minha casa. Por causa do meu pai. Então, assim, eu via muitas discussões. Minha mãe sempre falou, homem não presta. Eu vi um irmão que a minha mãe cuidava muito dele, porque ele foi o primeiro filho, então ela enfraqueceu. Eu me tornei uma mulher forte, então eu fui olhando e tirando conclusões sobre o que era um homem. E o porquê que esses homens, sendo como eram, minha mãe se sentia daquele jeito. E eu também. Então, eu fui começando a perceber que os homens eram seres humanos também, mas traziam coisas pesadas da infância. A mulher, quando busca um homem, ela projeta o pai. E o homem, quando busca a mulher, projeta a mãe. É inconsciente, mas projeta. Então, a minha mãe, ela não tinha dor com meu pai, ela tinha com o pai dela. Da mesma forma que meu pai projetava na minha mãe e a mãe dele. Então, eu fui olhar o quê? Eu dei um passo atrás e fui olhar. Essa dinâmica está acontecendo o quê? Ué, Eliana, só porque seu pai teve problema com sua mãe, com a sua avó, e a sua mãe teve problema com o avô dela. Então, eu fui entendendo essa dinâmica de por que meu pai agiu daquele jeito, por que a minha mãe falava isso. E aí eu fui estudando os dois, lógico, um tempo depois, já tinha passado por várias coisas, e eu fui percebendo que a mulher, ela vai buscar no homem o pai, e ela não vai encontrar. Então, quando ela não encontra, abre um vazio, que ela encontra o marido, e desse marido ela projeta. Você vai ter que me dar tudo o que eu não tive. Da mesma forma, é o contrário. Mas a do homem é mais silencioso. Então, quando eu fui olhar essa dinâmica toda, eu falei, eu preciso o quê? Conhecer o pai, né, o homem, para entender a busca dessa mulher. Porque ela está buscando o pai dela ainda. Sim. Então, eu fui entender essa figura masculina. Então eu olho e falo, né, o que você está projetando? Ah, meu pai não fez isso. Ah, hoje eu cobro meu marido que não vê que eu fiz a unha. Quem que não olhava para você? É meu pai. Então ela tira aquela cobrança do marido, de ficar reparando nela, de elogiar, porque na verdade ela espera de quem? Do pai. Então eu desassocio o pai do marido, e aí ela consegue entender que ela precisa só exercer o papel. Ela está sendo filha ou mãe nesse relacionamento. E não vai dar certo, mas se ela for esposa, ela pode ter um marido. Então a gente olha esse quebra-cabeça e fala assim, ó, começou aqui, porque mas eu tive que estudar esse pai, o meu pai. Por que ele era assim? Porque ele era distante. Por que ele botava só o dinheiro na mesa e não dava carinho? E eu fui estudar esse homem, aí eu fui saber a história dele, até por conta de escrever esse livro, e aí eu fui entender, então, por que a minha mãe tinha essa dor. Ela traiu um homem semelhante ao pai dela. Cara, e eu acho assim, muito admiro demais profissionais que procuram fazer isso. Eu, na minha época, assim, eu nem sabia o porquê que eu fui fazer. Estudar, procurar saber sobre a mulher, sobre hormônios, sobre essas questões, como a mulher ouve, como o homem ouve. Depois, hoje faz muito sentido para mim. E você vê profissionais fazendo isso. Vem cá, eu preciso lidar... Calma aí. Alarme. Eu preciso lidar com pais... Deixa eu procurar saber como que são filhos, como que os filhos agem, como que filhos se comportam. Então, assim, é muito bacana isso. Sim. E às vezes eu tenho profissional que não, eu vou cuidar da mulher, então só preciso saber sobre ela. Não. E pronto, acabou. Não. O universo todo, né, Anderson? E quando você fala hormonal, para acrescentar, por que é hormonal? Porque a menina, ela só tem a validação que ela é feminina através do masculino. Então, se um pai, por exemplo, ignorou, ela não se valida como mulher. Então, ela aceita relacionamentos abusivos, tóxicos, entende? Então, é hormonal porque quando complexo de Édipo com a mãe e complexo de Electra, que é o pai, a menina com o pai. Então, se o meu pai não me olhou, não me validou, não me protegeu, não me deu segurança, o masculino para mim é uma ameaça. Eu me torno vulnerável ou eu vou bater de frente com ele. Então, meus hormônios estão sempre confrontando o masculino ou interagindo. Isso é uma questão muito interessante da nossa profissão, né? Porque, assim, eu sempre falo muito isso, meu primeiro amor. O primeiro amor de um menino é a mãe. E o primeiro amor da menina é o pai. É o pai, sem sombra de dúvida. Então, assim, aí depois você vai ver reflexos disso mais tarde, de coisas que você, de feridas suas ali atrás. Por isso que eu falei, né? É a réplica. Por isso que eu falo a importância de você conhecer
quer lidar com mulher, você conheça como funciona um homem, isso aqui. Eu tive um amigo uma vez que me ligou e nem sei porque ele tocou no assunto que ele ia se separar. Eu falei, cara, como assim, cara? Não vou me separar porque não dá certo. Eu falei, você não tem um filho, isso aqui, pô, eu amo meu filho, não sei o quê. Eu falei, cara, então, mas por que se separar? Não, porque essa mulher é isso, essa mulher não sei o quê. E ele começou a falar, eu deixei ele falar. Aí depois eu falei, vem cá, deixa eu explicar uma coisa. Me fala sobre o pai dela. Não, o pai dela saiu da casa dela quando ela tinha tantos anos. Eu falei, pronto, tá explicado. Ele falou o quê? Eu falei, cara, ela tá jogando toda a revolta que ela tem da pessoa, pai dela, em você. Sim. Se você entender isso, você vai saber lidar diferente. Por isso que ele quer sair de casa. O pai saiu, ela tá espremendo ele pra ele provocar a mesma coisa que um dia o pai provocou, porque esse trauma tá aberto. Tem coisa, ó, muitas vezes eu não entro em discussão, porque o que acontece? Eu conheço a história daquela pessoa. Então aquela pessoa começa a falar coisas assim que às vezes até me insulta. Mas eu olho e falo, cara, eu não vou nem entrar nessa discussão, Sim. porque assim, eu sei qual que é o porquê que ela tá fazendo isso. Por que eu vou entrar nessa discussão? O idiota vai ser eu. Sim, Nesse caso, eu vou fazer o papel de idiota nessa questão. Então, assim, é aquela questão, muitas coisas dá pra ser evitado, né? Dá. É o que eu falo, eu mesmo passei por 2 relacionamentos, me separei, mas por quê? O que eu ouvi a vida inteira? Homem não presta. E a falta desse pai presente me causou a ferida da rejeição, então eu rejeitava antes de ser rejeitada. E eu tive 2 homens incríveis na minha vida. Sendo que eu nem falava isso até um tempo atrás, porque eu não tinha curado masculino. Eu olho meu primeiro marido, eu falo, gente, que é maravilhoso, agradeço a Deus de ter cruzado meu caminho e ter me dado 2 filhas. E o segundo marido que me trouxe muita compreensão do que eu queria e não queria. Mas, enfim, o fenômeno, a gente chama de fenômeno o que acontece fora para demonstrar o que tem dentro. Era o quê? Figura masculina, para mim, não agregava em nada, porque a gente se torna uma mulher forte para bater de frente com o masculino. Então eu atraía esses homens fortes, mas eu era muito mais forte que eles. E para quê? Para falar, mãe, você estava certa. É isso, porque por amor, tudo fazemos por amor, né? Mãe, você estava certa, mãe, homem realmente não presta, homem não dá para confiar. E na verdade era só assim, mãe, essa é a sua opinião, foi a sua experiência, não precisa ser a minha. Hoje essa é a minha cabeça. É o que eu justamente falei, honrar pai e mãe. Exato. Entendeu? O que é honrar pai e mãe? Ver muitas coisas que veio até ali, que eles trouxeram, que eles não são culpados, parar com esse lance de culpar. Eu mesmo já fui esse cara de culpar pai e mãe, parar com esse lance de culpar e fazer diferente. Ah, não, é porque meus pais eram muito pobres, não me davam nada. Então, beleza, seja rico, cara. Quebra essa maldição e vai pra frente, pronto, acabou. Ah, porque meu pai gritava demais comigo. Então não grita com teu filho. Não curte gritar com teu filho, então não grita. Exatamente. Meu pai me batia, não bata no seu. Meu pai não me batia, bata no seu. Sei, cara. Só que, por favor, quebre, só pare, né? O pessoal tem muita... Honre pai e mãe, faça diferente. E siga adiante. Faça melhor, entendeu? É como eu falo, entendeu? Você quer falar que pai isso, pai aquilo, não sei o quê, então faça melhor. Só faça melhor e pronto, acabou. Ao invés de ficar procurando... É assim, eu tô falando isso, mas assim, todos nós carregamos feridas, né? Não a gente tá aqui dúvida. 2 profissionais conversando, a gente sabe que tem uma ferida ali. O que é mais difícil para você nas suas mentoriadas? Tratar a ferida ou fazer ela enxergar que ela tem a ferida? Tô pedindo essa opinião porque eu vou levando para mim já, né, na verdade. As 2 coisas, mas tudo tem um ganho secundário. Então, por muito tempo, você carregou a ferida do abandono. Então, você tem uma dinâmica que faz toda hora comprovar que você foi abandonada. Então, eu preciso confirmar, eu fui abandonada. Quando eu falo para você, não se abandone mais, se coloque em primeiro lugar, saiba se posicionar, você vai falar, mas tá, se eu me posicionar, se eu me colocar em primeiro lugar, as pessoas que ficam sempre do meu lado para não me deixar eu sentir abandonada, não vão embora? Vão. Ah, então eu quero ficar abandonada. Por quê? Porque tem gente cuidando de mim. Quando a gente fala que vitimista não quer ser curado, ele quer aliados. Por quê? Porque tira um vitimista de lá. Eu já fui uma vítima. Eu lembro das épocas que eu fui vitimista. Eu também. E aí eu brinco assim, hoje eu passo uma dificuldade, Anderson fala assim, Eliana, vamos entrar no papel de vítima, pelo menos não tem pressão. Aí eu mesmo olhando no espelho e falo assim, tá bom, amor, olha pra você hoje, onde você conquistou, o que você tem nas redes sociais, alguém vai acreditar que você é vítima? Eu não consigo mais, porque eu já saí daquele espaço, mas toda hora eu quero voltar, porque era confortável. Ninguém me cobrava nada, ninguém mandava gravar live, Eliana não tá bem, tá com depressão. E aí hoje eu vejo as pessoas, elas não querem largar a sacolinha delas, porque essa sacolinha, olha, tem aqui o carinho da minha mãe, tem uma atenção do meu pai, tem uma irmã que me ajuda financeiramente. Então, largar o que hoje
mantém ela nesse lugar. Então, assim, ela vê que ela tem a ferida, ela reconhece, ela vê já os prejuízos. Mas eu também tenho uma lei, uma regra, que eu digo assim, eu não vou cuidar disso, eu não vou fazer uma mentoria. Eu digo assim, não sofreu o suficiente ainda. Porque quando você está no fundo, você vai sair daí. Quando você for traída, quando você perder um trabalho, quando você separar, quando você tiver uma doença, você vai querer sair daí. Então eu brinco assim, né, falando sério, mas eu brinco com a pessoa, Eliane, eu não vou fazer mentoria agora. Eu falei, fica tranquila, não doeu bastante ainda. É sobre isso. Só que nós, profissionais da área da saúde, profissionais que trabalham com isso, nós temos um perfil, né, não sei você, de, cara, eu já vivi isso, eu já sofri isso, dá pra sair daí, sai logo. Sim. E aí você quer tirar a pessoa fala, deixa eu aqui, aí você fica nervosa. Só que daí, em vez de você falar, não, deixa eu tirar outro, fala assim, você começa a acreditar que é possível tirar de lá. Porque a maioria tá querendo ficar ao invés de sair. E tá aí os índices da saúde mental. Eu já tive situações de eu estar ali vendo a questão da pessoa, de Deus falar, deixa. De Deus ter que intervir e falar, deixa, porque assim, como eu falei, é o processo da pessoa. Deixa que esse aí eu cuido. Você lembra o que ele falava? Você quer ser curado? Ele falava, quero, então levanta. Nunca ele fez cura sentado. Sim. E nem cura ele fez, ele só mandou levantar. O fato da pessoa sair do papel de vítima e levantar, ele virava as costas. Mas aí ele falava, anda. Então ele viu o paralítico andar, ele viu o cego enxergar. Por quê? Ele não fazia as coisas. Ele falava, você quer ser curado? Então levanta. Levantar é um gesto, por isso que fala que a vida precisa de movimento. Levantar é um gesto de falar, sai deste comportamento, desse padrão, dessa situação e segue. E ali foi um dos maiores códigos que eu falei. Então, assim, quando você está passando uma situação, você precisa querer sair daí. Por isso que a gente fala assim, cuidado, ajudar um lascado, vai entender por que ele está lascado. Porque senão você vai se lascar junto. Porque no final você sempre sai de mal falado, mal visto. Mas para nós que trabalhamos com mentoria, Anderson, isso é muito desafiador para a gente. É muito desafiador. Eu perguntei isso porque não só como profissional, mas como também seres humanos que nós somos. Porque muitas vezes a gente nem sabe, nem lembra que tinha aquela ferida, como a gente comentou já ali no comecinho ali. Então você está conversando com outra pessoa e fala, pô, pera lá. A Helena falou agora, eu lembrei, cara, eu acho que eu tenho essa ferida também. E eu, nossa, nunca nem lembrava disso. Por isso que eu perguntei dessa dificuldade, porque pra gente, profissional e ser humano, às vezes você olha e fala, eu sou profissional nessa área, mas eu tenho essa ferida. Tem paciente que às vezes te ensina. Muito. Tem ali o seu mentoriado, você está mentoriando a pessoa ali, ele fala um negócio, ele te dá um insight. Eu tenho mentoriados aí que eu tenho que, assim, agradecer. Sim. De coisas que me falaram, assim, que eu falo, cara, eu aprendi essa questão com você. Isso foi excelente que eu aprendi. Então, acontece bastante isso, né, da gente pegar e é normal, tá, gente? Normal, a gente conversou aqui, ó, é normal, fica tranquilo, é normal, respeitem o seu processo. Eu quero que você fale do seu livro pra gente. Eu tô aqui o tempo todo olhando pro seu livro, Eu sou aquele cara xereta, que eu fico o tempo todo, desde a hora que a sua filha trouxe, eu fiquei olhando ali na mão dela. Esse aqui eu já contei a história, né, foi um desafio que o Joel me lançou no palco, eu tinha meio de julgamento, aí ele subiu e falou, fala do seu livro. E eu, na hora de subir no palco, falei, que livro? Que livro que não tem livro? Mas olha que interessante a ficha, né, Anderson? Tudo tá dentro da gente, a gente só precisa extrair da pessoa. Tudo tá dentro da gente. E aí eu subo no palco, eu começo a falar de pai e mãe, e aí eu falo, porque eu tive um problema com a minha mãe, um problema com meu pai, inclusive você, Joel, honra teu pai, por isso você tem os seus caminhos abertos. De repente eu fui vendo, já tinha saído o livro. E aí eu falo assim, quando você toma seu pai e sua mãe no coração, você consegue ser você. Não tinha nem o nome do livro. Olha que interessante. Fluiu. 3.000 pessoas assim, ó. Porque ele estava ensinando performance. E eu disse, não adianta você querer ser isso ou aquilo se você não é você. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque não olham para a dor da infância, não perdoaram, etc e tal. Então não é sobre um curso que vai só fazer você ganhar dinheiro. Eu preciso olhar para o lado humano dessa pessoa. Terminei, ele me lançou um desafio. Se você fizer esse livro, você vai escrever o livro? Eu fiz, vou. Até que dia? Tipo, 30 dias. Eu sou dessa doida, né? Aí eu disse, vou escrever. Ele falou, se você escrever, eu vou prefaciar. Eu ia perguntar essa questão, cara, que massa, isso é muito bacana. E aí eu corri, escrevi, assim, eu tinha 30 dias, eu escrevi do 28º para o 29º. Foram 2 dias que eu... Acho que ali Deus baixou e falou, escreve. E não é só a minha história.
É a história de todo mundo, porque aqui eu falo de feridas emocionais, eu falo do sistema familiar. Então eu conto uma parte da história, tipo, eu conto a história do meu pai e da minha mãe, e conto porque eles eram assim, e contextualizo dentro das feridas emocionais, dos bloqueios emocionais. Então todo mundo que lê esse livro, que ele é fácil de ler, Eliana, você estava na minha casa? Você estava sentada na minha poltrona falando comigo? Falei, porque é a história de todo mundo teve uma mãe e um pai. Sim. E aí, depois disso, que eu escrevi, ele prefaciou, mandei, já saiu best-seller, porque já saiu uma quantidade muito grande. E hoje eu falo que é um legado onde não é sobre escrever um livro, é sobre perpetuar uma história para que as pessoas que leiam digam, não começou em mim, mas pode acabar aqui. Sabe, hoje tá vindo uma neta aí, a Luara, eu vou ser vó daqui 4 meses. Eu tava querendo contar, eu não contei, porque eu pensei, eu não vou falar nada, eu vou tirar esse gostinho dela. E aí, você imagina, graças a Deus ela vai conhecer o bisavô e a bisavó, que é minha mãe e meu pai, mas e se ela não conhecesse, estaria aqui? E então ela também vai continuar, né, acredito eu, com a família dela, Luara, e tá aqui a história, porque a gente não sabe a nossa história, a gente não sabe quem veio antes, o que aconteceu, porque eles foram assim. E isso faz com que a gente tire conclusões precipitadas. E aqui é um pouquinho de uma história que começa a ser dissolvida, para que tanto Luara quanto os que vierem ler e falar assim, cara, meu bisavô foi incrível, agora eu entendo os homens porque são assim, a minha bisavó, a minha avó. É um legado, né? Não é uma coisa de ego, mas é um legado, sabe? De falar, muita coisa mudou a partir de mim. Essa é a prova, não é o livro escrito, é o que aconteceu no processo. É o que a gente estava falando agora há pouco, não reclamar dos nossos pais e sim olhar o que mudou. Que mudou. Entendeu? Eu vou reclamar da minha mãe que simplesmente me educou assim, não, cara. Eu vou ver aqui que eu tenho meu livro, foi prefaciado pelo Joel J. É isso, cara. Essas validações, às vezes a gente tá tão assim, como eu falo, no automático, Sim. que a gente não percebe, né? Eu tive aqui muitos convidados que vieram aqui, mas teve uma que me marcou porque foi muito no começo, que foi a Cláudia Rosa, do Shark Tank. Ela estava aqui, nós estávamos conversando, nem sabia como que eu ia conseguir fazer uma entrevista à altura dela. E quando nós terminamos a entrevista, ela pegou e me agradeceu. Ela falou, nossa, muito obrigado pela maneira que você conduziu, adorei a entrevista. Eu falei, cara... E ela tinha contado a história dela, que ela foi validada por uma outra pessoa. Então essas coisas que vão validando a gente é muito gratificante. E aí nisso você já está honrando o seu pai com a sua mãe. Entendeu? É aquela questão que vai estar honrando. E assim, às vezes pode falar, é ego isso aí, essa questão, é ego, que o João é ego, que a Cláudia Rosa. Não, cara, não é ego não. É uma questão que valida, uma questão que você honra teu pai com a tua mãe e ainda te faz pensar. Se você se sente tão bem sabendo que o Joel J te validou, e quando você coloca a cabeça no travesseiro e lembra que Deus já te validou antes do ventre da tua mãe? Não, porque isso foi um movimento desse, isso foi a maior prova, era o dia que eu não queria ir. Eu não queria ir. E aí ele provou o quê? Não é sua mãe e seu pai que vai te validar, sou eu. Porque uma menina que se sentiu isso, pequenininha, olha onde, esse livro já chegou no exterior. Ele já chegou em outros lugares. Então ali foi uma resposta dele para mim e deveria ser para todo mundo. Não espere dos seus pais coisas que eles não tiveram, mas espere de Deus tudo o que você possa imaginar, porque Ele sabe a que Ele te mandou aqui. Só que a gente só procura quando tá lá, desesperado, e pede de um jeito errado. Não. Primeiro Ele vai fazer você acreditar que as coisas virão da terra até você entender que é do céu. É sobre isso. Todos que estão aqui estão dentro do mesmo barco, Eliana? Estão. Somos aprendizes, mas um está remando com a pazinha, outro está com o motor. Então, assim, respeite. Todos estão. Então, não cobre de quem não teve, não cobre de quem não vai dar, mas entenda que tudo que ele tinha para te dar já está dentro de você. A vida vai extrair. E aí você pode escolher se vai ser pelo amor ou pela dor. É a importância de observar tudo, né? De estar no momento presente, né? É macro, né? É isso mesmo. Isso, na verdade, assim, é uma coisa que eu falo bastante. A importância de você estar no momento presente. Você estando no momento presente, você pega muita coisa que você não precisa esperar para pegar lá na frente. Exatamente. Tem gente que a gente falou aqui, respeitar o processo.
Mas eu mesmo fui uma pessoa que patinei em muito tempo em situações que eu não precisava, se eu tivesse presente. Exatamente. Se eu estivesse olhando o que Deus estava me mostrando. Deus vem e coloca esse celular na minha frente, eu passo por ele. Coloca de novo, eu passo por ele. Eu passo por ele. Numa fase muito ruim de grana na minha vida, eu tenho certeza que muitas vezes eu passei por cima de dinheiro e não vi. Na rua. Não tem a história uma chargezinha que alguém fala sobre acho que se não me engano, uma enchente que matou um senhor, que ele falava, não, Deus vai me livrar daqui. E mandou um barco, que manda isso, manda aquilo, depois chega no céu e pergunta, ei, mas eu mandei um monte de coisa. Exatamente. Você não saiu de lá. Então estar no momento presente. Exatamente. Um recado que você deixaria? Olha, eu vou trazer uma frase que ontem eu gravei um vídeo. Minha filha falou, mãe, grava um vídeo. E essa frase, eu brinco que eu esqueci o que eu comi no almoço, esqueci. Mas essa frase eu não esqueço. É universal. Eu não esqueço. Ela foi dita pessoalmente pelo padre Fábio de Mello para mim, em 2011, quando eu fiz uma visita para Fátima. E por conta das culpas que eu carregava da infância e que ocasionou meus divórcios, eu estava chorando, me culpando por ter acontecido isso, não me perdoando, e Deus me levou para lá, para Fátima, eu ganhei essa viagem. Eu não estava vendo o que Deus estava fazendo, eu estava vendo as minhas dores. Ele chegou para mim e disse o seguinte, o que aconteceu? Aí eu falei, eu separei, eu tô me sentindo um lixo. Ele olhou para minha cara e disse assim, eu nunca vou esquecer, filha, você é um território sagrado. Todos aqueles que chegarem até você deveriam tirar as sandálias dos pés. Mas se você se sentir um terreno baldio, qualquer um joga lixo dentro dele. O que me trouxe isso? Eu sou sagrada porque eu sou filha, dona de tudo. E é assim que nós deveríamos nos sentir. Mas se eu mesma não cuidar desse templo sagrado, de quem eu sou, de acreditar que eu sou filha dele, qualquer pessoa que não conhece minha história, qualquer pessoa que nunca me viu, pode jogar a sacolinha dela e eu vou me sentir uma caçamba e receber tudo isso. Então eu acho que antes de tudo a gente entender quem a gente tem que se reportar, quem a gente tem que pedir conselho, quem a gente tem que falar, pai, onde eu estou errando, sabe? Eu acho que é de lá que vem. Nós, como mentores, podemos aconselhar, mas é você que tem que sentir que você merece, que você está pronta, porque essa ligação, essa conexão muda o jogo. Muda o jogo. Não adianta eu querer que alguém que nunca foi apoiada me apoie. Não adianta eu querer que alguém que nunca deu resultado me ensine a dar. Eu tenho que falar com aquele que me criou, que sabe das minhas deficiências, das minhas faltas e do quanto ele sabe que eu preciso chegar nesse lugar. Ele vai colocar as pessoas certas, ele vai colocar os ambientes certos. Mas é isso, é isso. E quando ele me falou isso, foi em 2011, está fazendo 15 anos, eu nunca mais esqueci. Não vou falar que eu levei ao pé da letra, porque como humana já esqueci disso, mas toda vez que eu estou me sentindo uma lata de lixo, eu digo, é digno uma filha do pai se sentir assim? Liana, levanta daí, sai. Não é alguém que vai te deixar sentir assim, ou você sentir. Levanta quem é teu pai, levanta e lembra quem é teu pai. Aí vem a famosa frase, bota essa cor aí, senão não basta a cabeça na cor cai. E essa frase fez toda a diferença na minha vida. E é isso, somos muito sagrados. É a cereja do bolo, né? É você saber quem você é, né? Exatamente. Eu costumo dizer que quando eu começo a achar que eu não sou capaz de algo, ou pessoas do meu tipo, ou mentoriado, o que seja, eu começo a ver isso como um pecado. Porque se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, e eu tô falando, por exemplo, eu sou incapaz disso, eu sou burro, cara, eu não tô falando de mim. Eu tô ofendendo a Deus, eu tô em pecado. Eu tô em pecado. Se ele deixou claro ali que você vai comer o melhor dessa terra, e se eu não tô comendo, é que a gente não leva isso tão ao pé da letra, mas deveria. Exatamente. Ele falou que você vai comer o melhor dessa terra. Se você não tá comendo, você tá em pecado. Exatamente. Você tá duvidando dele, né, que é o dono de tudo. É isso mesmo. E é isso, então eu procuro lembrar, porque como eu te falei, a gente volta encerrando praticamente no início. Muitas vezes pode faltar tudo, só não pode faltar fé. Com certeza. Essa, se você tiver fé, você já tem tudo. Adorei. Não tem... Vamos marcar um segundo? Nossa, já tô aqui, né, Duda? Vou falar pro Fabrício alinhar com você, marcar um segundo, porque assim... Temos muitos assuntos, né? É isso que eu ia falar. Foi 2 podcasts lá de fora, mais esse podcast aqui. Na verdade, eu só tô... Eu não perguntei o seu tempo. Eu não
sei que você tem um compromisso, não perguntei nada, Sim. e você percebeu que se deixar, a gente vai embora. Nossa Senhora, Vai já embora. tá abaixando ali, né? Já vai embora. Vamos marcar um segundo. Vamos sim. A netinha é pra quando? Começo de junho, mas a avó tá intuindo que é final de maio. Então pode ter a possibilidade de aparecer a netinha aqui, já pra gente conhecer, então. Mas obrigada. Parabéns pela netinha. Obrigada. Presentaço. Parabéns pelo livro. Eu sei o quanto isso é uma validação, assim... Eu sei o significado disso. Sim. Eu sei aquela questão que você fala, cara, assim, obrigado, Deus. É isso. Eu Eu tava entendi pensando tudo. agora, você tava falando. Eu sei. Quando você ouve aquele elogio de uma pessoa que você admira, você vai olhar e falar, cara, obrigado, Sim, Deus. Eu sei que é você que tá falando. Vamos marcar um segundo. Foi uma grande honra. Te agradeço por vocês exporem do tempo de vocês para vir aqui. A filha que é grávida, hoje, graças a Deus, a gente tem um ar-condicionado. Caso contrário, eu ia estar preocupado aqui. Agradeço demais e vamos deixar um segundo marcado, tá bom? Vamos sim. E eu quero agradecer a Deus, porque Ele colocou vocês, né, no meu caminho, me fez sentir que eu tinha que estar aqui. Então eu sempre falo assim, que agradecendo a Ele, as pessoas vão entender que elas só estão perto de mim porque Ele também permitiu. Então eu sou muito grata, porque quando eu também entro num processo que eu acredito que não tem mais nada para se fazer, Deus vem com um convite como esse do podcast, fala assim, e tudo que você viveu, tudo que você estudou, e aí? Pessoas precisam te ouvir. É mais um sinal dele dizendo, não pare. Então eu agradeço a Ele e a vocês por me receber na casa de vocês. Isso é magnífico. E voltando à hora que vocês entraram, que você me falou, eu gosto muito de ir nos lugares e ver a energia. Espero que vocês levem energia assim maravilhosa daqui, que assim multiplique a energia de vocês, tá? Que vocês saiam daqui mais abençoadas ainda, tá bom? Sim, obrigada. Obrigadão mesmo, e a gente vai marcar o segundo. Tá marcado. Galera, é um podcast para assistir umas 3 vezes, porque assim, só eu aqui, eu sei o quanto de insight que deu na minha cabeça, o quanto de mochila pesada que saiu das minhas costas, o quanto de ferida, que a gente estava falando de feridas femininas, que em mim mesmo ali fez sentido. Eu falo, cara, a minha também tenho isso. Que assistam mais de uma vez e aproveitem o máximo. Um beijão a todos.